Olá, amigos, bem-vindos a o esboço da Escola Sabatina. Nós vamos chamar agora enfoque das lições da Escola Sabatina, porque queremos pegar o foco principal e passar um esboço para vocês, de tal maneira que possa servir como talvez uma guia para passar a lição da Escola Sabatina, repassar ou recapitular o dia sábado. Está comigo mais uma vez o pastor Everton Donato. Muito obrigado por estar conosco. Também é um prazer estar com você mais uma vez e com os nossos amigos que estão participando. O pastor Everton Donato é líder de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana. Ele coordena todos os frentes missionários, duplas missionárias, classes bíblicas, pequenos grupos, enfim. Então, é uma bênção compartilhar este momento especial deste tema que é intitulado Preparação para Evangelizar e Testemunhar. Lição número 8. Rapidamente vamos passar para a primeira parte, que tem a ver com a motivação. Como nós podemos motivar, poder pegar a atenção deles nesse primeiro momento. E então vamos a entrar nessa parte. Como nós podemos introduzir essa lição capturando a atenção dos nossos membros? Que ideia podemos passar para nossos amigos? É sempre bom fazer uma boa pergunta. O tema fala sobre preparação para evangelizar e testemunhar. Aqui nós preparamos uma pergunta para chamar a atenção, captar a atenção dos alunos. A pergunta poderia ser em relação à prática dos esportes. Você poderia perguntar, por exemplo, quem pratica ou já praticou esporte? E a pergunta poderia ser seguida de uma outra pergunta. O que é fundamental para que um atleta ele possa ser bem-sucedido na prática do esporte? Sei que vão surgir várias respostas, mas entre elas, a principal resposta é o preparo. E há pelo menos dois tipos de preparo que um atleta precisa ter. O preparo físico e o preparo técnico. E isto pode ser aplicado, pastor, para a vida espiritual. Assim como um atleta precisa de preparo físico e técnico, na vida espiritual, aqueles que estão também correndo a carreira espiritual precisam de preparo. E neste caso, o preparo seria espiritual e também seria um preparo técnico, um preparo tático para executar ou praticar a missão da maneira mais adequada possível. Então vocês ali têm um bom exemplo, uma boa dinâmica para começar e cativar a atenção nesta área de motivação. Vamos passar à segunda parte, que tem a ver com a compreensão. Nesta parte, como nós estamos já acostumando-nos, precisamos definir primeiro o foco. Qual é o foco da lição? Esse foco tem que definir onde estamos e onde queremos chegar, para não desviar-nos, sair do caminho. Nós queremos propor o seguinte foco: a importância do preparo espiritual e também o preparo técnico na hora de fazer o evangelismo. Preparo espiritual e também preparo tático para fazer o trabalho de evangelismo. Esse é o foco da lição desta semana. E rapidamente vamos passar a dois pontos. Primeiro, o preparo espiritual e, em segundo lugar, logicamente, o preparo tático. Como funciona isso e como é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Isso será o que nós vamos conversar agora. Então, como deveria ser o preparo espiritual de toda aquela pessoa que quer fazer o trabalho missionário? É fundamental ter o preparo espiritual para triunfar na vida de testemunho, como uma testemunha de Cristo. Quando nós vamos à palavra de Deus e vemos, por exemplo, o chamado de Cristo para os seus discípulos, em Mateus no capítulo 4 e o verso 19, você pode acompanhar em sua Bíblia, está escrito assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Veja, o chamado de Cristo está em duas etapas. Vinde e eu vos farei. Em primeiro lugar, Cristo está chamando cada um deles para ser. E depois, Cristo está chamando cada um deles para fazer. Em primeiro lugar, eu preciso estar na presença de Cristo, para depois cumprir a tarefa de Cristo. Eu preciso ser para fazer. É exatamente isso que o preparo espiritual nos proporciona. E aí ele diz claramente: me siga, venha para mim e eu vou enviar para pregar. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele
saiu para o deserto 40 dias para jejuar, orar. Então, só depois disso, ele cumpriu a missão. Os apóstolos se juntaram naquele aposento alto, 40 dias para orar, para clamar a Deus, e depois, vocês sabem, aquela explosão de evangelismo que aconteceu em Atos capítulo 2. Nós sabemos que, então, é fundamental o preparo espiritual. Agora, então, vem a segunda parte, o preparo tático. Nós temos que ter técnicas de evangelismo e nós temos que nos preparar nessa área também. Que coisa nos diz a Bíblia sobre esse assunto? Quando falamos de preparo técnico, às vezes temos uma compreensão meio fria, né? Não basta apenas o preparo espiritual e toda obra será feita. Claro, o preparo espiritual é fundamental, mas Deus me dotou e dotou você com dons especiais. E esses dons especiais, eles precisam ser ampliados. E para isso, ser equipado, ser treinado, ser preparado, vai permitir a ampliação desses dons espirituais. E há 3 maneiras aqui, pelo menos, de preparar alguém para, de maneira técnica, em uma educação concernente ao uso dos seus dons, esta pessoa desempenhar uma obra ainda melhor. A primeira maneira, pastor, seria observar. Observar. Veja que Cristo, ele praticou, ele executou e os seus discípulos observavam. E algumas vezes Cristo dizia, olha, olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos. Quer dizer, a observação é a primeira maneira de treinar alguém para executar um trabalho, para executar a missão. Vamos explicar. Uma dupla missionária, um experiente e um novato. O novato vai acompanhar aquele homem experiente na hora de dar estudos bíblicos. Como fazer um contato. E ele vai ver, né? Vai observar, vai conversar como vai usar os textos, vai aprender pela observação. Pela observação. Okay. Em primeiro lugar, pela observação. Em segundo lugar, se aprende também através dos erros. Caminhar se aprende caminhando. Então, algumas vezes, nesse processo de aprendizado, nós vamos errar. Mas os erros fazem parte desse processo de crescimento. E os discípulos também erraram. Quando você vai à Bíblia em Mateus 17, 16, você vê um exemplo claro disso. Te convido mais uma vez a ver o texto bíblico. Está escrito assim, Mateus capítulo 17, verso 16. Fala da cura de um jovem possesso. E o pai do jovem possesso diz para Jesus, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Veja, os discípulos tentaram operar, mas fracassaram. E algumas vezes, no processo de aprendizado, você também vai fracassar. Mas há uma terceira maneira de aprender também. Nós aprendemos pela observação, nós aprendemos com os erros, mas nós aprendemos também com os acertos. E é interessante que esses mesmos discípulos que erraram, aprenderam a maneira correta de fazer, e aquela maneira correta de fazer fez com que eles obtivessem um impulso no seu ministério. E quando você vai à Bíblia, você percebe que depois que Jesus os enviou de 2 em 2, os 70, eles voltaram e deram um relatório dizendo que até os demônios se lhe submetiam. Exatamente. Então, em outras palavras, agora eles aprenderam como fazer. E dessa maneira, então, eles estavam nesse processo de aprendizado constante e contínuo. Então, nós precisamos entender que nós podemos ter erros e aprender dos erros. Nós podemos aprender dos acertos, nós podemos aprender observando, nós temos também que aprender fazendo coisas. Por isso tem um ditado que diz, dime algo e eu me vou esquecer. Ensina-me algo e eu vou lembrar. Faça-me partícipe de algo e eu vou aprender. As pessoas aprendem não só olhando, não só ouvindo, sino também sendo partícipes de alguma coisa. Nós temos que participar do ato de evangelizar, não somente observar, sino participar. Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que tem a ver com a aplicação. Vamos aplicar algumas lições agora para a nossa vida prática. E qual seria aquela sugestão para aplicar todas estas lições de preparo espiritual e também preparo tático? A aplicação é sempre importante porque tem a ver com a minha vida, né? Como é que eu posso colocar isso
em prática, né? Como é que isso me impacta de alguma forma? Então, uma sugestão aqui que poderíamos dar para vocês tem a ver com a distribuição de uma folha de papel. Pode ser uma folha colorida e você vai pedir para que os seus alunos escrevam coisas que eles sabem fazer. Por exemplo, fazer amigos, falar em público, cantar, dar estudos bíblicos, etc. Então, na primeira folha, ele vai escrever o que ele sabe fazer. E o que já faz, talvez, né? E possivelmente o que já faz. Agora, em uma outra folha de papel, você vai pedir para que o seu aluno escreva aquilo que ele gostaria de fazer. E não faz ainda. Ainda não faz. De repente, é uma habilidade que ele gostaria de ter, um ministério que ele gostaria de se envolver. De alguma maneira, algo que ele gostaria de aprender para pôr em prática. Isso vai ser extremamente útil para que ele esteja envolvido. Muito bem, então aí vocês têm uma ideia a mais para poder aplicar a lição desta semana. Vamos rapidamente passar à última parte, que é a criatividade. Queremos sugerir uma ideia que eu aprendi com uma pessoa na escola sabatina. Ela conseguiu estes adesivos muito conhecidos de todos vocês e ela pediu que cada um de nós colocar ali alguma coisa que tinha que ver com a lição desse dia. Neste caso, preparo espiritual. A melhor maneira de preparar-nos espiritualmente é ler a Bíblia. Alguns dos membros da classe não leem a Bíblia todos os dias. Então, podemos colocar ali, pela graça de Deus, eu estudarei a Bíblia e a lição da escola sabatina todos os dias. Escrevam isso. Coloquem sua Bíblia. Lembrem isso. Coloquem esse adesivo em algum lugar especial. É uma boa ideia para começar a aplicar, uma ideia criativa para começar a fazer prático o evangelho que temos estudado nesta semana. Alguma outra ideia, pastor? Sim, para o preparo técnico, você falou aí do preparo espiritual e deu um excelente exemplo. Para o preparo técnico, seria interessante pedir que este aluno de sua classe, que talvez nunca deu um estudo bíblico ou nunca fez um contato missionário, pudesse acompanhar alguém de mais experiência para observar como esta pessoa dá estudos bíblicos ou faz um contato missionário e aprender ou começar a aprender a partir da observação para desenvolver então o seu preparo e testemunhar de acordo com o seu dom espiritual, para que ele seja, de fato, esse aluno eficiente na causa do mestre. Ok, então vocês têm algumas ideias ali. Lembre, querido professor, que essas são ideias que temos que colocar em prática. Se você tem que reunir duas pessoas para nomear e dizer, esta semana vocês vão sair, um experiente, um novato, para dar estudos bíblicos, você vai observar, você vai ensinar a ele. Nós temos que direcionar essas coisas. Deus nos colocou nessa função para ser proativos, para ajudar, organizar, envolver os membros. Essa é uma tarefa do discipulador, do professor da escola sabatina também. Muito obrigado por sua atenção. Bom sucesso no desenvolvimento da lição desta semana. Deus te abençoe.